Gênesis 15, irmãos. Vamos continuar a exposição aqui em Gênesis capítulo 15. Verso 7 ao verso 11. Semana passada paramos no verso 6, correto? Estão lembrados? Onde fala sobre a justiça concedida, imputada a Abrão, pela fé. Porém o texto continua, a narrativa de Moisés continua. E diz o seguinte. Gênesis 15, verso 7 a 11. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Verso 9, e ele lhe disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade, um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. Verso 10, e tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abrão as enxotava. Amém? Espantava, né? Até aqui, né? Eu tentei, não consegui, eu ia pregar até o verso 17, a perícope completa, mas já estava dando lá suas 10, 11 páginas de sermão, né? Então não dava, tem muita coisa a ser falada. Então eu dividi no meio, então continuamos, hoje é a parte 1, tá? E semana que vem é a parte 2, e que assim Cristo fale aos nossos corações. Vamos orar? Que você agora busque essa disposição de receber a boa palavra de Deus, né? De que Deus nos ajude a compreender e sermos abençoados por Ele. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado aqui mais uma vez pelas Escrituras, por essa etapa, Deus, do culto ao Senhor. Peço a sua bênção, peço a sua poderosa mão sobre nós, que o texto fale aos nossos corações, mude os nossos pensamentos, ó Deus. Nos exorte, sim, nos corrija, mas que principalmente fortaleça a nossa fé em Jesus Cristo. Que Deus salve os perdidos. Através da propagação, temos a internet, Deus, temos os próprios membros aqui, os crentes que ouvem da palavra e podem replicar a outros. Temos, Deus, a própria Escritura. Que o Senhor abençoe, Deus. Que a sua palavra sonde o mais íntimo do nosso ser. Que a sua palavra, Deus, revele os nossos intentos. Pois ela faz isso, ó Deus. Mas nos abençoe. Este é o alimento espiritual. Aqui está a luz para os nossos pés. Aqui está a palavra, a boa palavra que deve ser guardada em nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos então aqui, mediante as promessas de Deus. Deus está reafirmando o pacto. Estão lembrados? Semana passada ele reafirmou o pacto com Abrão. Abrão, ele se demonstrou muito temeroso. Lembra-se? Porque Deus diz para ele: não temas. Ele contém medos, ele contém incertezas, e ele coloca essas queixas perante o Senhor. Estão lembrados? Deus promete uma prole tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ele leva Abrão para fora, nesta visão, porque tudo se diz respeito a uma visão que ele está tendo, uma teofania. E ele fala ao Senhor: Deus, mas eu não tenho nenhum filho. O meu herdeiro é um servo, Eliezer de Damasco. Como eu poderei abraçar esta promessa? Aí sim Deus o leva para fora, mostra as estrelas do céu, dá um sinal para ele tangível. Abrão, como diz os teólogos, era um astrólogo em Ur dos Caldeus, conhecia muito bem os astros, sabia que era impossível de contar, mas toda vez agora que Abrão olhasse para os astros, ele lembraria da promessa de Deus. E diz o texto, encerrando o verso 6, da semana passada, que ele creu. E crendo, isso lhe foi imputado como justiça. Agora, amados, nós continuamos essa sessão dos discursos divinos, o diálogo entre Deus e Abrão.
e que envolvem a promessa da terra, a descendência confirmadas por uma aliança. E entre os discursos estão as respostas de Abraão. E nós temos que agora ver como que um eleito de Deus, como uma pessoa que foi alcançado pela graça, ele responde a esta graça. Como que ele responde às promessas de Cristo. Como que nós realmente vivemos em consonância ao que a palavra de Deus nos informa. Veremos tudo isso no texto hoje. Amém? É importante? Com certeza. Nos mostra e nos revela muito. Para isso, vamos entrar no texto, na continuação. O tema aqui da minha mensagem é a visão de uma posteridade. Porque é justamente a promessa que Deus está fazendo agora. Ele falará, inclusive, mais para frente, sobre a escravidão deste povo no Egito. Mas, inicialmente, ele ratifica a promessa para Abraão. Verso 7 vai dizer... João Ferreira de Almeida agora, irmãos. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Veja, Deus tinha mais a dizer. Deus não tinha obrigação de dizer. Mas Deus quis falar mais a Abraão. Quando eu vejo, amado, o diálogo que Deus tem, a intimidade que Deus tem com Abraão, isso mostra o quão esse Deus é condescendente, como vimos na leitura da nossa confissão de fé, no capítulo 7. Principalmente em pontos das Escrituras, quando Deus decide subjugar algum local como Sodoma e Gomorra, ele vai a Abraão antes e fala: vou subjugar. E Abraão entra ali em oração a Deus, clamando por aquele local. Mas perceba que Deus está constantemente conversando, chamando Abraão. Deus está constantemente também nos chamando para conversar, irmãos. Deus tem a sua palavra, tem a sua escritura, qual Ele preservou para falar aos nossos corações. Mas veja, amados, diz o texto, disse-lhe mais. Depois que ele expressou a sua fé e sua palavra, depois que Abraão confiou, e a bem-aventurança de uma justiça veio sobre ele, ele foi declarado uma pessoa justificada no verso 6. Deus agora lhe confirma as promessas ainda mais, visto que é grande a nossa necessidade de ter Deus como guia de toda a nossa vida, a fim de sabermos que não entramos precipitadamente em algum caminho duvidoso. Existe a necessidade dessa comunicação. Da nossa parte, a necessidade vem de nós. Porque Deus já é suficiente em todas as coisas, irmãos. Mas Ele está solícito. Ele está disposto a se condescender a nós e falar conosco. As Escrituras é clara: busque e encontrará. Bata e a porta será aberta. Amados, Deus está disposto a responder às nossas orações. Cantamos, né, no Salmo 99, me vimos no Salmo 13, que Davi confiava que seria ouvido. A necessidade que nós temos, irmãos, para espantar os medos, as dúvidas, é orar. É buscar essa comunicação. É pegar a sua palavra. Esses dias eu vi um rapaz, né, um videozinho, um cortezinho de um videozinho, um rapaz que estava lá nas redes sociais, começou a ser tentado com imoralidade sexual. Aí logo ele pensou em fazer coisas obscenas, mas ele era crente, e ele lembrou da boa palavra. Aí ele jogou o celular de lado e abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia. E amados, é exatamente isto. É assim que nós iremos lutar contra as tentações. É desta forma, comunicação com Deus. E quando eu digo comunicação com Deus, é oração e escrituras. E nós temos que fazer o bom uso disso.
para que não pensemos que estamos sozinhos nessa caminhada, que eu empreendi e entrei num caminho que está muito duvidoso para mim. Será que eu sou crente? Será que eu não sou? Será que é isso que eu tenho que fazer? Tudo isso, amado, é plantado em nós, justamente pela falta de comunicação, pela falta de diálogo com Deus. E nós vemos já no texto, no verso 7, mais uma vez, disse-lhe mais o Senhor. E o que ele diz? Perceba, eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Não só o chamou, mas o tirou de um lugar chamado idólatra, porque Ur dos Caldeus é onde? Babilônia. Os caldeus, é o que nós estamos lendo em Jeremias, é que está subjugando Jerusalém e os levando cativos. Um lugar idólatra, um lugar entregue, amados. Então Deus o tirou não só de um lugar, mas o tirou de um estado. De onde, por exemplo, o próprio fogo, os astros eram adorados. De onde poderia ter seu nome. E Deus o tirou desse lugar perverso e o separou dos homens que agiam desta forma pagã e o dirigiu para Canaã. Um local prometido, um local onde teria bênçãos espirituais e terrenas. Como se dissesse, eu, depois que te estendi minha mão para tirar do labirinto da morte, tenho prolongado meu favor para contigo até aqui. É como uma replicação aqui, amados, sabemos que posteriormente, Êxodo 20, abra aí na sua Bíblia em Êxodo 20, um pouquinho mais para frente aí, o próximo livro. No verso 1, antes de entregar as tábuas da lei, olha o que ele diz. E Deus falou estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão ou servidão. Cristo nos tirou de uma era de trevas. Cristo nos tirou de um mundo corrompido. Cristo nos transportou, como diz o autor a Colossenses, Paulo, dessas trevas para o reino do amado Filho. A primeira condição que nós temos que ter em mente, para se ter a certeza da salvação, inclusive, para se ter esses medos, essas dúvidas para longe de nós, é da onde Deus me tirou. Você deve lembrar disso. Da onde que Deus te tirou? Quem era você antes de ouvir da mensagem salvadora? Eu lembro de mim. Um ser totalmente corrompido, perverso, que buscava e amava o mal. Amava a idolatria, amava o paganismo, amava a imoralidade, amava a bebedeira, amava todas as coisas deste mundo. O mundo para mim era muito atrativo e belo, a ponto de eu me deleitar, e você também sabe disso, irmãos, de você se esbanjar como uma lama, e você rolar nessa lama e dizer, olha que gostoso. Mas Cristo, um belo dia, veio até mim, me tirou desta lama, me deu um banho, me deu condições para ouvi-lo e vê-lo. Como cantamos, maravilhoso é tocar em suas vestes, porque eu já penso lá na glória, eu já penso em estar com ele, mas o quão maravilhoso é ouvir a voz de Deus, quão maravilhoso é este ato de condescendência que ele teve conosco. E Deus está lembrando a Abraão, eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Eu sou o Senhor que veio até você. Quem estava perdido era você, Abraão, não era eu. Eu sou. Assim como se apresenta Moisés na sarça, lembra? Mas o que eu direi para os judeus?
sobre quem o Senhor é. Ele diz, eu sou. Sabe quem te salvou? O grande eu sou. Então nós temos que, primeiramente, para espantar os medos, lembrando que Abraão está com dúvidas e queixas, medos, Deus ainda está respondendo, ratificando as promessas, porque ao passo que Deus fala algo para Abraão, ele fala, mas eu não tenho filhos. Aí ele fala de uma terra, mas eu sou peregrino nessa terra. Ou seja, existia uma incompatibilidade com aquilo que Abraão via, para aquilo que Deus prometia, e a fé é justamente isso. E Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe das nossas limitações, irmãos. E Ele fornece para nós ratificações. Quantas vezes, irmãos? E acredito que você também já compartilhou disso. Eu estava em dias maus, com a minha espiritualidade fraca. Mas na igreja, cantando às vezes, analisando as palavras, Deus vivificou a minha fé. Ouvindo a Escritura, lendo a palavra de Deus, Deus fala de uma forma tão cirúrgica, e é justamente nos tempos a qual estou fraco. Esses dias mesmo eu falei, Deus, fala comigo, Senhor, me ajuda, eu preciso dessas confirmações, eu preciso que o Senhor me traga mais para perto, me ajuda. Porque os nossos pecados e a nossa tendência é se afastar de Deus. A nossa tendência é que as dúvidas e os medos ganhem cada vez mais proporção em nossas vidas. E um texto como esse nos deve lembrar que quem é o nosso Salvador? Quem é que te tirou do lamaçal? Quem é que te tirou do monturo? Vocês viram a oração de Ana? Vocês viram o canto de Ana? O Senhor é um Deus que abre o ventre da estéril. O Senhor é um Deus que tira o pobre do monturo e coloca entre os príncipes. Olha onde Deus nos colocou, irmãos, em Cristo Jesus. O herdeiro, aquele que tem a supremacia sobre tudo e todos, e diz que nós reinaremos com Cristo. Talvez você precise lembrar quem é o seu Salvador. Eu sou, é o nosso Salvador, é o nosso Jesus Cristo, o Messias ungido. Às vezes esquecemos e precisamos ser relembrados. Isso serve para todos os crentes, em todas as épocas. E de fato é dito não somente em relação a Abraão, a fim de que ele, reunindo as promessas de Deus feitas a ele desde o começo de sua vida, e fé, e juntasse num todo. Mas é dito para que todos os piedosos aprendam a considerar o início de sua vocação como algo que emana perpetuamente de Abraão, o pai de todos eles, e assim possam com segurança se alegrarem juntamente com Paulo. Quando ele escreve, por exemplo, na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por essa causa também sofro, e não me envergonho. Por quê? Ele explica. Porque sei em quem tenho crido, e tenho bem certo, eu tenho bem certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não se trata de quem eu sou, não se trata de quem nós somos, se trata de quem Ele é. E se Ele veio até a mim um dia, e se Ele me tirou de Ur dos Caldeus, se Ele me tirou da terra do Egito, se Ele me tirou das trevas, Ele não muda. Ele é o Senhor poderoso. Isso é olhar para Cristo. Pedro, quando entra nas águas para andar, quando ele estava olhando para Cristo, confiando em quem é o eu sou, que controla a natureza, que controla todas as coisas, estava indo muito bem, caminhando. Mas quando ele olhou para os problemas, ondas, os ventos, o que aconteceu com ele? Fundou.
Mas mesmo assim, Cristo foi lá e o segurou pela mão. Aquele texto fala muito aos nossos corações. O bom pastor em João 10, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele nos garante que de forma nenhuma as perderá. Você, amado, precisa entender que é crer nesta mensagem, é crer no Filho de Deus que irá te salvar. Crer no Evangelho. E olhar para Ele, e é Ele quem te sustenta pela mão. Olha como Deus redireciona o olhar de Abraão. Olha como que Deus centraliza, organiza. Para onde que Abraão precisa olhar? E tem que reorganizar a nossa visão também. Porque talvez você esteja olhando muito para o lado. Como é que uma pessoa que fica assim, ó, na rua, movimentada, já pensou? Fica olhando para o lado, fica vislumbrada com as coisas, como é que é? Certa vez num parque de diversão, quando eu era moço, não que seja tão velho também, né? Mas usava um bonezinho. Aí estava lá no parque de diversão, e estava lá vendo os brinquedos. E estava assim, ó, olhando para as coisas ao meu redor, daqui a pouco, pum, roubaram meu boné e nem vi mais para onde estava. Nós, amados, nesta vida, às vezes ficamos olhando para as coisas ao nosso redor. E esquecemos quem que nos chamou. E precisamos reorganizar a nossa visão, a nossa perspectiva. Tirou de Ur dos Caldeus para quê? Para te dar esta terra em herança. De fato, para esse mesmo fim, o Senhor mesmo declara ter sido o libertador de Abrão, porque ele conecta a promessa que agora está para dar com a redenção anterior. Como se dissesse, não começo agora te prometendo primeiramente esta terra, pois foi por esta razão que eu te tirei do teu próprio país, para te constituir o senhor e herdeiro dessa terra. Agora, pois da mesma forma, faço aliança contigo, para que não julgues haver ter sido enganado ou alimentado com palavras vãs. Os irmãos percebem que Deus está reafirmando o que ele disse? E por que é necessário isso? Pelas inconstâncias em Abraão. Porque ele é um homem como nós. Mas ele está resolvendo isso no diálogo com Deus, da forma correta. Abraão está demonstrando para nós, como crentes que somos, e compartilhamos da mesma fé, como devemos reagir a esses problemas. Ele diz, amados, para te dar esta terra em herança. Aí eu penso, para que Cristo me salvou? E tem isso afirmado nas Escrituras. Tito 2,14 vai dizer que ele salvou o seu povo, um povo particularmente seu, purificado, santificado e dedicado às boas obras. Ou seja, ele nos salvou também para o propósito dele, para que o nome dele seja conhecido. Ele nos salvou para fazer um povo particular seu, é dele. Isso é o que nós chamamos de igreja. Então, por isso, amados, que nós temos que também, talvez, reorganizar o propósito. E qual que é o propósito de Deus dar esta herança a Abraão? Cristo Jesus, que viria dessa herança, que viria deste local, que seria profetizado aonde ele nasceria, e é nesta Canaã. É desta Canaã que viria o ungido de Deus. E nós já obtemos esta promessa feita a Abraão, mas ele ainda continua nos resgatando. Para quê? Para que você está na igreja, irmãos? Aí eu volto tudo aquilo que nós vemos, estamos conversando, né? Já tanto em Colossenses quanto aqui. Por que Deus te colocou na igreja? Porque existe um propósito. Quando nós lemos o livro de Atos, como estamos vendo à noite, amados, existe um propósito para a igreja. Existe um propósito para os milagres realizados pelos apóstolos.
Existe um propósito. E eu, quando piso aqui nessa igreja, quando eu sou salvo por Cristo, eu tenho que visar este propósito. E aí vem aquele pensamento de que a igreja deve me servir. Isso está errado. Você é salvo para ser colocado na igreja e você servir. Nós estamos aqui reunidos por causa de um propósito maior que temos, que é o nome de Cristo e o seu reino. O propósito de Deus ter salvado Abraão também é para que nesta herança ele viesse Cristo, para que desta terra tivesse esta promessa. Deus então tem um compromisso para com os seus. Então, amados, nós temos que pensar nisso, porque Deus, às vezes as pessoas pensam, né? E existe um atributo que a A.W. Pink trabalha nos livros Atributos de Deus, que quando eu li assim, eu achei estranho o título, A Solidão de Deus. Já leram? Quem já leu o livro do A.W. Pink? Tem a solidão de Deus. Acho que é o primeiro, né? É o primeiro atributo. Aí eu olhei aquilo e falei, como assim? A solidão de Deus é um atributo? Né? Mas na exposição você vê que Deus ele já era antes da eternidade, antes de tudo, antes da criação. Ele já era suficiente em si mesmo. Porque às vezes as pessoas pensam, Deus criou o mundo porque estava muito ocioso, né? Estava sentindo falta de alguma coisa, ele precisava de um entretenimento. Isso é um pensamento carnal, não existe isso. Ele é a fonte de tudo. E sem criar ninguém, ele seria ele ainda, o grande eu sou. Então, amados, isso nos traz uma perspectiva de que ele não precisa de nós. Ele não precisa da raça humana. Ele, dentro da Trindade, poderia viver plenamente. Ser, né? Viver não, ser. Simplesmente ser eternamente. Mas quando ele cria os seres humanos, existe um propósito. Quando ele salva os seres humanos, também existe um propósito. Quando ele institui a igreja, tem um propósito. Quando ele institui o casamento, tem um propósito. E o livro de Provérbios diz isso para nós. Que tudo que ele faz tem um propósito. Então, amados, nós temos que observar isso. Por que Cristo me salvou? Por que ele tirou Abrão de Ur dos Caldeus? Porque isso irá reordenar o meu pensamento. E aos pensamentos errados, a concepção errada, é que vai te trazer incertezas, dúvidas, inconstâncias. Verso 8. Ao que lhe perguntou Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Mais uma dúvida. Uma pergunta. Tem uma dúvida aqui? Sincera? Sim, sincera. Entregando em oração. Veja, o primeiro lugar pode parecer absurdo, né? Tudo que estamos vendo, porque acabamos de ver que Abraão creu no verso 6, e isso foi lhe imputado como justiça. E agora no verso 8 nós vemos, peraí, mas ele está com dúvida ainda. Ou ele creu ou ele está com dúvida. Mas isso, amados, nós temos que olhar numa perspectiva do ser humano, como é. Ele confiou na palavra, sim. E isso, amados, não significa que ele estava duvidando do ser de Deus. Mas eram as inconstâncias e imperfeições dele, do próprio Abrão. E ele agora está, amados, querendo ouvir da própria boca de Deus como que ele pode se apegar ainda mais nessas promessas. Como eu saberei? Ele quer saber como eu saberei, Senhor. Estão lembrados de Gideão, que lemos em Juízes? Quantas vezes, fez um teste, fez outro, para realmente saber. E Deus atendeu. Porque isso é inerente a nós, que vivemos pela fé, sim, mas que vira e mexe precisamos. Deus fala conosco, nos oriente. E ele diz, ó Senhor, como saberei que herdá-la? Abrão aqui está pedindo um sinal. Senhor, me dê um sinal, me dê uma confirmação, adicional à minha fé. Me dê algo, Senhor. Me dê algo mais tangível. Isso mostra para nós como que o homem precisa realmente de algo para que expresse assim a sua fé. E Deus nos deu as ordenanças, sinais visíveis da nossa fé. Deus nos deixou a esmo. Abraão está pedindo justamente isso.
para que ele pudesse acreditar de uma forma mais forte de como que ele iria herdar essa terra prometida. E ele não é culpado de pedir um sinal de Deus nessa visão. Homens bons o fizeram, como Gideão em Juízes 6,36, que eu citei aos irmãos. Abrão pede ao Senhor uma confirmação da promessa da terra, uma prova mais tangível da mesma. E se vocês lembrarem, no verso 2, ele diz, e Abrão diz, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? Ele precisava de um sinal tangível. E Deus falou para ele olhar para as estrelas. O Senhor responde, amados, com a representação de um tratado formal. E quando eu estava vendo esse texto, eu pensei, quão importante isso aqui é. Deus se revelou em algo tangível para nós. Na sua palavra, no seu livro. E aqueles que já estudaram um pouco da história, o Felipe está fazendo um trabalho sobre isso, né? Nesses milhares de anos, como que foi a preservação das Escrituras? Os pergaminhos do Mar Morto, por exemplo. Não sei quantos já estudaram sobre isso. No século XIX, quando o humanismo, o renascentismo floresceu, a filosofia emergente começou a colocar em descrédito a palavra de Deus. Falando que não, isso aí ao longo do tempo foi se perdendo. Sabe o que aconteceu? Arqueólogos lá no Mar Morto, em grutas, cavernas, encontraram pergaminhos do livro de Isaías, vários livros das Escrituras. E aí foram comparar, porque eram pergaminhos datados lá dos primeiros séculos. Aí foram comparar no século XIX, não tão longe do que nós estamos, com o que nós temos hoje. Qual foi o resultado? Fidelidade das Escrituras. Todo o conceito, toda a informação permanece sendo preservada. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos que Deus se revele a nós. Nós precisamos desses sinais que Abraão está pedindo. Mas nós já temos. Está aqui. Está aqui. Nós somos conhecidos como o povo do livro. O cristianismo, amados, está aqui revelado a nós. Aqui está a revelação especial. Qual que é o valor que você tem dado a isso? Porque Abraão aqui não tinha ainda o cano das Escrituras fechado. Estamos aqui nos primórdios da humanidade. E ele está pedindo um sinal para Deus. Mas nós já temos. Nós já temos tudo realizado. Nós já temos a obra de Cristo consumada. Nós já temos as ordenanças que vemos aqui nas Escrituras. E como nos relacionamos com este sinal? Qual que é o motivo de eu andar fraco na fé? Qual que é a razão de eu pedir a Deus mais sinais? Eu te digo, amados, porque talvez você tenha abrido pouco a sua Bíblia. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá, na casa lá, pensando que aquilo vai fazer alguma coisa. Meu amado, se você não pegar a Bíblia, se você não rabiscar ela, se você não marcar ela, se você não ler ela, não adianta nada. Você precisa estudar, você precisa conhecer, para que Deus assim, através disto, Ele fortaleça a nossa fé, fortaleça as promessas de Cristo. Às vezes temos dúvida, irmãos, e precisamos utilizar os meios corretos para espantar essas dúvidas. Verso 9. Respondeu-lhe. Quero que você preste atenção no verso 9. Olha como que Deus responde um pedido de um sinal de Abraão, correto? Como saberei que irei herdar? Olha como Deus responde. Respondeu-lhe, tome uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Aí você pensa. Você certamente leu esse texto batido, e nunca parou e pensou, por que Deus responde dessa forma? Primeiro ele pediu um sinal lá do filho, aí levou para as estrelas. Você pensa, ok, né? Mas e agora? Por que o sacrifício? Por que tomar esses animais? Com idades específicas? Perguntas inerentes ao texto. Então respondeu, toma uma novilha de 3 anos. O primeiro animal é uma novilha, né? A novilha, em todo o Antigo Testamento, principalmente em Deuteronômio 21,
era um animal que era oferecido em ocasiões especiais. E eles estão envolvidos em ritos de purificação, por exemplo, por homicídio. É um animal mencionado nas cerimônias, semelhante descrito em Jeremias 34, como nós veremos mais para frente. O animal era jovem, mas com idade suficiente para produzir leite, tá? Ou seja, é uma vaca nova. A data específica aqui de idade, né, idade específica, perdão, do animal, é para trazer entendimento que era um animal já em atividade, em produção, porque uma vaca de 3 anos já dá leite. Uma vaca de 3 anos já ajuda no trabalho, talvez para arar a terra. É um animal útil, tá? Então, eis aí a especificação de 3 anos. Porque se nós vemos nas especificações da lei, né, os sacrifícios de animais era de 1 ano e sem defeito. Você percebe isso em Êxodo 29, 38, Levítico capítulo 1, verso 3, verso 9, verso 3, tá? E aqui, somente aqui, é colocado 3 anos. Então, os teólogos, né, em seus estudos, eles definem isso. 3 anos era para trazer a utilidade do animal. Tá? Não era um bicho novinho ainda, né, que ainda necessitava de leite, que necessitava... Não, já era o contrário, já era um animal grande, já era um animal em produção. O outro animal é uma cabra. E era um bode, ou bode, né, dependendo aí da versão. Era um animal comum, que tinha diversos usos domésticos. Tá? Eles eram utilizados para carregar, né, às vezes peso, alguma coisa. E quando apropriado para o sacrifício, eram 2 animais permitidos para a Páscoa. Tá? Inclusive utilizado na Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 5. E era exigido em vários outros sacrifícios, por exemplo, no dia da expiação. Levítico 16. Lembra aquele bode que soltava, né? O bode da expiação? Soltava esmo, né, no deserto. Então eram animais envolvidos para o rito, né, sacrificial. O carneiro é clássico, né? A Páscoa envolve o carneiro, propriamente dito. Ou era uma ovelha. Era um animal para culto importante. Então, na predominância do culto no Antigo Testamento, era utilizado geralmente o carneiro, tá? Mas, como nós sabemos, alguns não tinham condições. Existem pessoas pobres entre os judeus. Tanto que, quando Cristo expulsa os cambistas do templo, nós vemos no texto que tinha lá pessoas que vendiam animais, inclusive, né? Ou seja, pombinhas para aqueles mais pobres, para poder oferecer um sacrifício. Então, quando fala uma rolinha, um pombinho, está abrangendo o que futuramente seria instituído na lei. Esses são os animais, né, que Deus já tem em vista, animais puros para sacrifício. Nós percebemos que Noé já tinha uma noção de quais eram os animais puros para sacrifício. E que isso foi sendo passado de geração em geração. Que começou, não tenho dúvida disso, lá em Adão. Porque Abel oferecia sacrifícios a Deus. Né? Então nós já temos uma noção de que esse sistema sacrificial era já instituído desde os primórdios. E é assim. Perceba. É assim que Deus fornece um sinal para Abrão. Através de um ato sacrificial. Aonde? Envolve morte. Aonde? Envolve sangue. Amados, embora Deus não negue a seu servo o que ele pedira, de modo algum, primeiramente, ele concedeu o que satisfaria o desejo da carne. Porque talvez algo que Abrão desejasse aqui era, eu quero uma prova da herança realmente, que o Senhor dê aí uma nação para mim. Aí Abraão, agora eu sou dono de uma nação, eu sou rei de uma nação. Talvez esse sinal seria mais satisfatório para a nossa carne. Correto? Ah, Deus, como eu vou saber se eu vou ter um filho? Opa, Sara agora já está tendo condições fisiológicas para ter um filho. Né? Ela já tem todo o estado ali que a mulher tem, aqueles ciclos, já provando. Opa, então satisfaria melhor a minha carne. Mas você percebe como que Deus dá sinais? De filhos ele fala, olhe para as estrelas. Da herança agora ele fala, sacrifícios.
E a nossa dificuldade é como é que uma coisa se relaciona com a outra? Como é que isso pode ser uma resposta, uma ratificação de uma promessa que o Senhor está falando? Deus não atende aos desejos da carne. Eu vou repetir. Deus não atende a desejos da carne. Deus visa a espiritualidade do indivíduo. A própria terra e um filho imediato. Por quê? Que certeza se poderia acrescentar à promessa? Pela morte de uma novilha, de um cabrito, ou de um carneiro, ou de alguns pombinhos. É de se pensar no texto. Pois o verdadeiro propósito do sacrifício, ao qual veremos aqui, irmãos, até então estava oculto a Abraão. Portanto, ao obedecer ao mandamento de Deus, do qual, no entanto, aparentemente não procedia qualquer vantagem, ele prova a obediência por sua fé, que nós veremos no próximo verso. Nem seu desejo almejava algum outro fim além deste. A saber, que o obstáculo sendo removido, ele pudesse, como era justo, confiar reverentemente na palavra do Senhor. Abraão pediu um sinal, correto? Deus, no verso 9, está dando. Aí a pergunta é, faz sentido para Abraão? Você acha que ele está relacionando? Será que ele está entendendo agora, no verso 9? Ele vai entender depois. Porque Deus, numa teofania, como uma tocha de fogo, ele passará entre os sacrifícios. Aí ele terá mais luz. Mas agora, Abraão confia ainda na palavra de Deus. Talvez ele não entenda, por que sacrifício? Por que isso é um sinal? Mas ele executa o que é mandado? Executa. Isso nos mostra que a obediência, ela precede a qualquer tipo de bênção. Nós, como crentes, somos transformados inicialmente no nosso coração. No Antigo Testamento, nós vemos textos, sacrifícios e ofertas eu não desejo. Mas o que ele deseja? Um coração disposto a me obedecer. Amados, Abraão obedece. Estava falando com o Fábio outro dia, qual que é a relação de salvação com esses atos sacrificiais do Antigo Testamento? A fé por detrás, primeiramente, do ato. Quando o judeu ia oferecer o seu sacrifício, o que tinha que vir primeiro? A disposição de obediência e fé. No que representava aquele sacrifício. Porque depois eles tiveram mais luz, conforme a revelação foi progredindo sobre o que significava aquilo. Abraão agora talvez esteja nos inícios, nem instituído ainda foi em lei isso aqui. Mas ele está observando, ele está obedecendo, e Deus está colocando isso aqui como um sinal da herança. Olha que interessante. Verso 10. Ele trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então ele pegou esses animais maiores, a novilha, a cabra, o carneiro, cortou no meio. E afastou as duas partes, uma da outra. Os pombinhos, ele não fez isso, talvez porque fossem pequenos, né? Mas sacrificou e deixou lá. Obedeceu tudo ao que o Senhor ordenou. Talvez sem entender por que aquilo era um sinal. Nós temos que aprender humildemente a abraçar aqueles auxílios que Deus já nos fornece para a confirmação da fé. Nós temos que olhar para as Escrituras, como eu disse, a própria palavra é um meio de preservação. O que você acha? É um meio de preservação. E a igreja e os outros meios? Às vezes nós somos céticos e nós somos tão endurecidos em nossa atitude que nós negligenciamos estes meios de confirmação. Amados, sabe como que você vai ser edificado na sua fé? Quando você fazer bom uso dos aconselhamentos pastorais.
Quando você ouvir as Escrituras de forma atenta na igreja, quando você começar a confessar os seus pecados, como nós fazemos na sexta-feira, fazer uso desses meios, participar das ordenanças de Deus. Todos esses meios instituídos por Ele servem para quê? Tem um propósito. Para confirmação, para fortalecimento da nossa fé. Agora, se você é uma pessoa que vive ausente, por exemplo, a comunhão dos santos, você acha que é uma preservação para nós? Claro que é! Porque é através dessa troca, é através dessa comunidade, é através da sua deficiência e dos seus dons, como eu disse anteriormente, antes do culto, que nós iremos crescer, que nós seremos desenvolvidos por Cristo. Agora, se eu abro mão desses meios, você vai ter confirmação na fé? Você vai ter fortalecimento na fé? Você não vai. Você estava falando com o irmão Jodeir, a brasa longe do braseiro esfria. Esfria. Mas você pode estar presente, mas não fazer uso. Você pode estar na igreja, mas não confiar no seu pastor, não pedir aconselhamento, não conversar com ele, não confessar seu pecado. Então não é por estar aqui, é estar presente e fazer uso, como Abraão agora está recebendo. Está obedecendo. É confiar no que Deus disse. E se ele falou que é desse jeito, assim deve ser feito. Como nós falamos na EBD, mas eu vou chegar na pessoa e a situação pode piorar. Mas a pergunta que tem que vir antes dessa é, quem mandou fazer isso? O que você deve fazer? É chegar na pessoa e falar? Mateus capítulo 18? Mas aí eu fico criando pressupostos na minha mente. E às vezes não é bem assim. Quantas vezes eu me reuni com uma pessoa para poder exortar e eu pensei, vai dar problema. Eu vou falar isso, ela vai responder isso. Como se eu fosse, presciente. Aí eu cheguei nas vias de fato para poder conversar. A conversa fluiu em paz. As partes se entenderam. E fomos em paz para casa. Ou seja, tudo que eu criei na minha mente não me serviu de nada. Aonde eu deveria confiar, o que Cristo me ordena a fazer nessa situação. E eu fazer. Ponto final. Este é o meio que ele instituiu para resolver esses casos. Então não é o que eu acho. Porque Abraão poderia pensar, eu acho que isso aqui tem muito a ver não. Eu não vou fazer. Ele não agiu assim. Está vendo por quê que ele foi justificado? Está vendo o que a fé gerou nele? Não que a atitude dele o salvou, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você está vendo o que realmente é crer? É confiar. É confiar em Deus. Obediência e fé andam juntos, irmãos. Ele pôs, o texto é claro, ele pôs, lhe trouxe todos estes animais. Moisés parece que escreve de uma forma a destacar a obediência de Abraão. Ele pôs, ele trouxe todos estes animais. Obediência e fé. Observe que aqueles que desejarem receber as garantias do favor de Deus e desejarem ter a sua fé confirmada, eles devem participar das ordenanças instituídas e esperar encontrar Deus nelas. O problema é que as pessoas querem encontrar Deus nos seus próprios meios. Não vai encontrar nunca. Obediência e fé caminham juntos. Aonde você vai encontrar Deus? Para essas confirmações, para espantar as suas dúvidas, através do que Ele próprio instituiu. Ele já nos conhece, Ele sabe das nossas imperfeições. Então Ele já deixou meios para que isso seja sanado. Basta você, pela fé, obedecer e crer nelas. Oração é o meio que ele falou, orai. Cristo fala em Lucas 18, orai com perseverança, seja como aquela viúva que fica lá batendo lá na porta do juiz até ele vir e pleitear a sua causa. Você tem orado? Você confia no poder da oração? Tem crente que negligencia a oração, irmão. E quer ser fortalecido. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Tem crente que está lá apático, está triste, está fraco, mas
mas não participa da comunhão dos santos. Sabe quanto que vai ser fortalecido? Nunca! No seu trabalho, não vai te fortalecer, porque isso não é meio instituído para fortalecer fé. O seu filho, ele não vai te fortalecer, porque isso não é meio instituído para fortalecer fé. Deus deixou a sua igreja, Deus deixou os meios de graça, é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. E se você não fizer uso disso, você vai permanecer desconfiando, incrédulo e fraco na fé. Abraão pegou o que Deus mandou, a instituição que Deus ordenou, e ele foi e cumpriu. É isso para fazer? É isso que eu vou fazer. Quem mandou? O eu sou. Opa! Quem mandou? Aquele que me tirou de Ur dos Caldeus. Quem mandou? Aquele que controla tudo e a todos. É ele que mandou? Não é o pastor André que mandou. É ele. É o autor e consumador, aperfeiçoador da sua fé que mandou. É ele que você obedece. Não é a você mesmo que você deve obedecer. É a ele. Os irmãos entenderam isso? É isso que nós precisamos começar a ter, amados. E ele partiu ao meio. E devemos entender por que ele fez isso. Por que ele partiu os animais ao meio? Isto é, ele pegou os 3 animais, a novilha, a cabra e o carneiro, tirou. E não tirou os vários membros, como era prescrito na lei, né? Mas sim os dividiu. Do hebraico batar, ou seja, cortar em 2. Quem tem NVI está desse jeito, né? Cortar em 2. E desse modo ele assume aqui um ato condicional. Por que ele fez isso? É um texto difícil esse, só que lá em Jeremias 34, pode pôr para mim, verso 18 e 19, traz luz sobre o que significa isso que Abraão está fazendo. Então nos mostra que Abraão conhecia, de certa forma, este ato que ele está fazendo, tá? Talvez ele não relacionasse com o sinal da herança, mas que era um ato conhecido, era o ato sacrificial. Jeremias 34, verso 18 e 19 diz o seguinte: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença. Quando? Olha lá, olha o que está relacionado. Cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. É isso que vai acontecer aí na continuação do texto? É exatamente isso. Isto é, os líderes de Judá e o de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Então o que está acontecendo aqui? É a ratificação de uma aliança. O próprio povo judeu fazia isso para dizer: nós vamos passar aqui no meio desses animais como um sinal de que nós obedeceremos o seu pacto e de que cumpriremos todos os nossos votos. O detalhe importante aqui no texto é: quem é que anda no meio dos animais? O próprio Deus. Ou seja, quem que é responsável em cumprir tudo? O próprio Deus. É isso que está acontecendo no texto. Ou seja, mais uma vez, Abraão tinha que olhar para quem? Para Deus. Ele não poderia olhar para outras coisas, irmãos. Só que Deus deu um meio. Deus, ele se fez tangível, porque ele está vendo. Ele não vai ver a tocha de fogo? Uma teofania, ele deu um meio visível para Abraão. Ó, isso aqui. E Cristo? Este é o cálice do meu sangue. Este pão é o meu corpo, que foi partido por vós. Opa, partido. Para que nós tenhamos meios tangíveis, para que nós sejamos fortalecidos na fé. A ceia não é só um memorial. A ceia é um momento sacro, onde os eleitos de Deus reunidos e professam a sua fé e são fortalecidos por Deus. Por isso que é meio de graça. Entenderam agora, irmãos? Ou seja, Deus está assumindo aqui a total condição do cumprimento das promessas que ele está fazendo a Abraão. É como se ele estivesse dizendo: eu juro pelo meu nome, mas de uma forma visível para Abraão. Que privilégio. E nós temos meios visíveis? Temos. Damos valor? Talvez uns sim, outros não. Amados, ele pôs uma parte
deles de frente para outra. Ou seja, para que eles possam facilmente, né, ter este meio de passagem simbolizando todo o ato de ratificação do pacto. Amados, isso é a prova bíblica de que Deus é pactual. Isso é a prova bíblica para nós que Deus se relaciona com os homens através de pactos e alianças. Então, Deus, ao ordenar que os animais fossem mortos, mostra qual será a futura condição da igreja. Abraão certamente desejava se assegurar da promessa, da herança da terra. Agora ele é instruído a tomar a morte como ponto de partida, isto é, o ato de fé que envolvia morte e sangue. E nós sabemos que esta morte e este sangue era tipologia do que, Luiz de Hebreus? O sangue que fala mais do que o sangue de Abel é de quem? De Cristo. Todo esse ato sacrificial é uma tipologia, era sombra do que viria. Porque o próprio Cristo é chamado de o Cordeiro perfeito. Que o seu próprio sangue vertido naquela cruz é o que tiraria o pecado do mundo. Quando João Batista via Jesus, o que ele dizia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está relacionado ao sacrifício? Está. Por quê? Justamente para aquilo que apontava. Amados, ao ordenar que os animais mortos fossem divididos em duas partes, é provável que Deus seguisse o modelo do antigo rito de constituir aliança que eu li para os irmãos em Jeremias 34. Mas, amados, duas partes divididas é muito representativo. Por quê? Israel foi dividido em duas partes também. Por quê? Porque descumpriram os pactos com Deus. Israel também foi subjugado diversas vezes, divididos. A própria igreja de Cristo, ela foi dividida pela terra. Mas chegará um dia que no cumprimento deste pacto, ele unirá tudo de uma vez. Então existe uma representatividade nessa separação. Nós também aguardamos essa união completa com Cristo. Porque enquanto estamos neste corpo mortal, como Paulo diz em 1 Coríntios, amados, é um tempo de agonia para nós, correto? Estamos agonizando. Até que um dia, ele nos una completamente com ele. Amados, é um pacto ratificado. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá, isso aqui é promessa, se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Nós experimentaremos completamente isso quando a nossa alma com o nosso corpo incorruptível se unir nas duas partes. Por isso que os crentes almejam a segunda vinda de Cristo? Com certeza. Maranata, vem Jesus. Venha logo, ó Senhor. Porque aguardamos isso. E quando isso acontecer, aí realmente se cumprirá tudo aquilo que aguardamos com fé. João Calvino comenta esse texto da seguinte forma. Contudo, o real motivo para a realização desse ato parece ter sido o seguinte, que o Senhor de fato admoestaria a posteridade de Abrão, não apenas que ela se assemelharia a uma simples carcaça, mas sim a uma carcaça dilacerada e dissecada. Pois a servidão que foram oprimidos por algum tempo foi mais tolerável do que a simples morte. Contudo, visto que o sacrifício é oferecido a Deus, a própria morte é imediatamente transformada em vida. A razão pela qual Abraão coloca as partes do sacrifício uma do lado da outra, divididas, posiciona as partes de modo correspondente, é porque elas seriam novamente reunidas. Mas quão difícil é a restauração da igreja. E quantas as duas coisas foram ilustradas, a saber, a dura servidão com a qual os filhos de Abraão irão sofrer quase a dilaceração e destruição. E depois sua redenção, que seria o magistral penhor da adoção divina. Semelhantemente, a condição geral da igreja nos é representada, a saber, o modo peculiar de Deus agir para criá-la do nada e erguê-la da morte. Por isso que Cristo diz que aquele que quiser obter a vida precisa morrer. E esse realmente viverá. Então, amado, a morte sacrificial,
a parte certinha, porque ele não pegou o dorso da novilha e colocou, né, diante do carneiro. Não, cada parte estava perante a sua respectiva. E assim, como se fosse uma forma de poder uni-las novamente. Ou seja, existe um espaço de cumprimento. E quem preenche esse espaço é o próprio Deus quando passar ali. Ou seja, entre nós e o cumprimento daquilo que Cristo nos prometeu, só pode existir uma coisa: a fé naquele que prometeu. Não é você que está no meio desses animais. Não é o próprio Abrão que passou nos meios dos animais. É o próprio Deus. Até quando, irmão, você vai ficar olhando para os seus atos? Até quando você vai ficar olhando para outras circunstâncias? Para que aí sim você tenha alguma certeza. Você tem que olhar para ele, irmãos. É isso que nós devemos fazer. E verso 11, que é até onde iremos hoje. Já está dando meu tempo. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Aqui é interessante, né? E parece desconexo. Mas não. Enquanto aqui, amados, Abrão fez toda essa questão, matou os animais, ele separou as partes, cumpriu o que Deus ordenou, mas o texto não nos dá a ideia de tempo. O texto não nos dá a ideia de quanto tempo Deus demorou até vir nesta teofania e passar no meio do sacrifício. Diz aí quanto tempo durou? Não diz. Enquanto tardava a aparição de Deus para reconhecer o sacrifício, ele continuou esperando. E quando tem animais mortos, a céu aberto, que você olha para o céu e começa a ver o quê? Urubu. Aves impuras para sacrifício, estão lembrados? Aves de rapina, são tudo animais impuros para sacrifício. Tudo indica, então, que Deus tardou para vir. Deus demorou. Um tempo considerável. E Abrão ficou o quê? Ah, Deus não vai vir não, vou pegar isso aqui, vou comer, vou assar. É isso que ele fez? Ele ficou lá. Esperando. Aguardando. Provavelmente, eu não duvido, orando. Deus venha. Venha, Senhor. Está aqui, eu cumpri. E continuou na sua posição. Continuou fazendo o que ele precisa fazer. E com suas expectativas aumentando com a demora. E quando as aves desciam sobre os cadáveres para comê-los, como coisas comuns, Abrão, diz o texto, as enxotava. Crendo que a visão no final falaria e não mentiria. Crendo que Deus viria, que fortaleceria a sua fé, que responderia às suas questões. Abrão permanece aguardando o manifestar de Deus com seus sacrifícios prontos. Amados, eu não me lembro, quem certamente, não lembro se foi Edwards, não lembro agora ao certo, mas ele diz assim, amados, as suas orações, por mais que não sejam respondidas, elas irão te servir de adorno para a sua coroa na glória. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo vai embelezar tudo aquilo que nós experimentaremos na glória. Ou seja, as orações nunca são em vão. Os cultos prestados a Deus nunca são em vão. Tudo aquilo que Ele nos ordena na sua palavra, se nós estamos cumprindo com o coração sincero, nunca será em vão no Senhor. Se nós pegarmos, você pega esse texto de 1 Coríntios 15, porque está falando sobre um dia escatológico, correto? Pega o último verso do capítulo 15, por favor. Último verso. Portanto, meus amados irmãos, olha o que diz Paulo. Enquanto isso não acontece, dos novos corpos, mantenham-se firmes. Abraão está firme? Tá. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor
o trabalho de vocês não será inútil. Enquanto as nossas orações não são respondidas, enquanto Cristo não retorna, o que eu devo fazer? Aquilo que a palavra me ordena. Servir ao Senhor, permanecer firme com a igreja. Para onde iremos, ó Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? Porque às vezes você pensa, vou sair da igreja, né? Vou abrir mão da membresia. Não quero mais, está muito difícil. Cristo falou que o caminho ia ser largo? Ele falou que é estreito. E a porta também é, hein? Então, tanto para passar, tanto para permanecer, é estreito. Mas ele disse, tem bom ânimo. Ele está conosco. Ele venceu este mundo. Ou seja, é possível, se olharmos para ele. E o que é esse caminho, pastor? Se manter firme na obra do Senhor. Se manter firme naquilo que ele nos ordena na sua palavra. E quando vi as coisas ruins que atrapalham a nossa devoção, que são representadas por essas aves aqui. Porque se Abraão é negligente, dorme, ou vai embora e deixa lá, ele ia chegar e ia ter alguma coisa lá? Não. Ele ficava lá e ficava expulsando. Talvez com um graveto, talvez com um pedaço de pau, ele ficava enxotando essas aves. Ou seja, diligência com as coisas do Senhor. Ele não fazia de qualquer jeito. Ele não tratava com incredulidade. Ele não tratava, amados, como se fosse qualquer ato ordinário. Não, ele falou, Deus mandou, e aqui eu permaneço, até que ele venha. Certa vez Felipe pregou aqui sobre a arca. E trouxe uma ilustração que aonde que é o melhor lugar de se estar? Onde a arca, como se ela fosse a igreja, correto, irmão? A arca fedia? Fedia. Tem os defeitos dos irmãos? Tem os defeitos dos irmãos. Mas qual que foi o local de preservação para Noé e sua família? A arca. Aonde que é o local que nós devemos permanecer para o resto da nossa vida? Na igreja e servindo ao Senhor. Mas de que forma? Tem a forma como você deve fazer isso. Diligentemente. Abraão enxotava essas aves. Essas aves não se estabeleceram nas carcaças para devorá-los. A versão da Septuaginta diz, Abraão sentou-se com eles. Abraão estabeleceu uma campana, é como se ele ficasse ali velando aquelas carcaças dos animais. Olha para você ver a preocupação que ele tinha quanto àquilo que Deus ordenou. Meu irmão, se Cristo te ordena, faça. Se é que você tem fé. Obediência e fé caminham juntos. Eu falo para os irmãos, coloca como prioridade o serviço ao Senhor. Coloca como prioridade as coisas, busca o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mesmo com dificuldade, mesmo que você venha de longe e tenha que pegar trânsito, chegue um pouco atrasado, não interessa, mas cumpra com aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra! Obedeça! Porque essa é a característica da fé, irmão. Abraão sentou ali conforme a versão da Septuaginta. Ele ficou no seu posto. Ele ficou onde deveria estar. E quando vinham as coisas para tentar atrapalhar o que ele estava fazendo, ele mandava embora. É assim que nós devemos lutar, é dessa maneira. Amados, ele ali fica. E embora o sacrifício fosse dedicado a Deus, não estava livre do ataque e da violência das aves. Ou seja, servir ao Senhor não é nada romântico. Estar com Cristo é estar com dificuldade, saiba disso. É passar por tentações, é vir essas aves constantemente sobre a sua vida. Mas e aí? Tem gente que cria as aves de rapina como se fosse um animal de estimação. Se é que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Pega o urubu, olha que bonitinho esse urubu que come carniça. Eu estou falando do seu pecado, irmão. Eu estou falando das tentações de Satanás. Ou você mata esse pecado, ou você enxota ele também. Ou você pega, vai embora, Satanás, como Cristo falou para ele no deserto. Vai-te embora.
ou ele vai habitar e vai ficar do seu lado, meu irmão. E você vai pensar que ele é seu irmão, seu amigo. O crente diligente, ele enxota, ele manda embora isso. É o que eu ilustrei do rapaz lá que estava vendo imoralidade, e logo ele caiu em si, abriu a Bíblia. Manda embora. Veio a vontade de pecar, e você sabe sobre o que eu estou falando? Qual que é o meio? Como é que você vai enxotar isso embora? Vai orar. Vai orar. Vai fazer algo que está prescrito na sua palavra. Faça o que precisa ser feito, irmãos. Quantas aplicações aqui? Tem inúmeras. Mas faça o que precisa ser feito. Então, amados, isso nos ensina que, embora recebamos a proteção de Deus, isso não significa que os fiéis estejam cobertos pela sua mão de tal maneira que não possam ser assaltados por todos os lados. Não é porque você é crente que você está livre dos problemas. Não é porque Deus te salvou, que o bom pastor cuida de você e te preserva, que ele mesmo não envia essas aves de rapina para testar a sua fé. Então, amados, que possamos aprender que por mais que possamos ser assaltados por todos os lados, posto que Satanás e o mundo não cessam de causar tribulação, portanto, a fim de que o sacrifício que uma vez oferecemos a Deus não seja violado, mas permaneça puro e sem defeito, é preciso resistir aos ataques. E qual é o sacrifício que está envolvido hoje aqui à luz de Romanos capítulo 12? Sua própria vida. Então a sua própria vida é um sacrifício a Cristo, que você deve zelar e prezar por esse sacrifício. E espantar o mal que está sobrevindo. Como? Utilizando os meios de graça. É assim que se vive como crente. Que Deus abençoe os irmãos. Semana que vem, continuamos, tá, com a exposição e vamos ver Deus chegando até o sacrifício, andando pelo meio, que é maravilhoso. Ver como que Deus é fiel com aquilo que Ele promete. E Ele mesmo se compromete em cumprir. E isso não mudou, irmãos. Tudo que Cristo nos promete na sua palavra, esteja certo disso. Ele mesmo cumprirá. Ele mesmo. Não tem qualquer possibilidade de dar errado isso. É por isso que nos apegamos à sua palavra. Amém? Vamos orar?